Olá, Ruth. Oi, tudo bem? Ruth, com esse calor é impossível estar tudo bem. Eu estou Horrível. derretendo, derretendo. Que calor, Ruth, que É, calor. É é um calor verão, é verão. muito. Agora É, sim, nós estamos no verão. é. Mas é um calor diferente, né, Ruth? Calor Sim, de deserto. mas é que você aí em Tel Aviv, você tem mais umidade, é Ah, calor úmido, que também é muito ruim. é. E quanto mais longe do mar, mais seco. Agora, a sensação térmica de calor é pior com a umidade. Eu já deveria estar acostumada, porque eu Ah, morei no Rio de Janeiro. Mas aqui eu acho sim, que é mais quente. Lá é mais que você abafado não e tem. aqui é mais. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar qual é a diferença, mas tem diferença. Sim, porque no Rio é muito úmido, é calor úmido. É. Não, Quem aqui mora também é na Zona úmido, Sul, então. né, É. que está perto do mar, é, pode ser que você não sofresse tanto por causa do local que você morava. Você Não, morava no Jardim eu Botânico. sofria, sofria. Não tem carioca que não sofra. Só carioca que fica dentro do ar-condicionado o dia inteiro. Sim, mas eu estou com Ah, ar-condicionado. eu também, mas tô dentro de casa, né? O negócio é sair na rua. Ah, Na rua você tem vai que arrumar passar. uma casinha, um ar Você sabe refrigerado. que eu vi na internet, achei muito interessante, uns fones que a pessoa coloca aqui no pescoço e sai É, um ar é, gelado. é. Daqui a É, pouco. a minha cabeleireira, ela sofre muito de calores, mesmo não no verão. Então, ela anda com isso. Ah, é? Porque tem secadores de cabelo, né? Quer dizer, ela Ah, lida com calor, embora tenha ar refrigerado, mas ela lida com calor e ela sente muito calor. uhum. Então, ela trabalha com esse ventilador assim, É, parece uns eu vou fones. comprar um desses. Né? Ai, Ruth, e aí? Vamos lá, vamos começar por onde hoje? Bom, hoje eu acho que a gente tem que começar pelo assunto que está desde ontem à noite e começou hoje de manhã mesmo. E o nosso primeiro-ministro foi hospitalizado, né? Mas parece Então que foi começou, só por causa do calor, não foi, não? aí é que está. Primeiro que a conversa, as notícias que saíram eram absurdos. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem família nos Estados Unidos. Ela disse, antes daqui ser anunciado, ela já telefonou para a prima para avisar que o Nathaniel estava internado. Ah, Nos é? Estados Unidos já tinha sido anunciado, aqui ainda não. Não. É estranho, né? E as notícias foram as mais estranhas. O negócio era que vou encurtar, na sexta-feira à tarde, ele com a dona Sara estavam passeando de barco no, bom, logicamente toda a guarda em volta, no Kinneret, no lago. E o que mostrou a fotografia depois, não quando ele estava lá, só depois que anunciou que ele estava foi internado aí para mostrar que era Insolação. insolação, porque ele estava no sol sem chapéu Ah, e não estava bebendo água. E a mulher dele estava sentada ao lado dele com chapéu de sol e disse que bebia água. Mas acontece que isso foi na sexta-feira, ah, de tarde, e ele só começou a se sentir mal no sábado, sábado, Batzorai, na hora do almoço. aham. E se fosse problema de insolação, é muito mais rápido a sintomatologia, a pessoa se sente mal logo, não é 24 horas depois. Aham, é. Então,
Segundo, que ele estava na casa dele de fins de semana, que ele tem uma casa em Cesareia, Aham. e ele foi para o hospital Tel HaShomer, que é em Ramat Gan, quando ele tem um hospital grande, bem equipado, bem perto, a 5, 6 minutos de carro da casa dele, que é em Retera, o Hospital Hillel Yaffe. Por que ele foi levado para o Tel HaShomer e não para lá? Encurtando, toda hora dizia que ele não bebeu água, que ele estava no sol, que ele teve tonteiras, que ele estava... Mas mostrou que ele não foi de ambulância para o hospital, foi de carro, e diz que ele desceu do carro andando, e não é apoiado por ninguém, nem em maca, nem em cadeira de rodas. E depois que ele foi examinado, algumas horas, que confirmaram o diagnóstico de insolação, mas ninguém falou que deram para ele infusão de líquido. A primeira coisa que se faz é você dar soro na veia, É. né? Para você, quando a pessoa está desidratada, Aham. você hidrata. É. Não, ele não tomou soro e fizeram 1000 exames e que provavelmente à noite ele seria liberado. E acontece que isso foi ontem. Hoje, aí começaram outras notícias, que realmente ele não estava internado na clínica médica, ele estava internado na cardiologia. Uhum. Se ele estava internado numa enfermaria de cardiologia, por que que ele vai ocupar um lugar na cardiologia quando também tem quarto especial para ele na clínica médica? Se ele não, não tinha nada no coração, era Uhum. problema de desidratação, de insolação. Aí disseram que ele ia ser liberado depois que instalaram colocaram, não instalaram, colocaram um aparelhinho marca-passo pequeno, mostrou até o pequenininho, que se coloca embaixo da pele, subcutâneo, na altura do coração, que é para controlar os batimentos cardíacos. Quer dizer que batimento cardíaco com marca-passo não tem nada a ver com a insolação, Não. Então, o né? problema dele foi coração. Foi coração. Então, mas aí ele já veio para casa, a reunião, logicamente, do governo, que tinha sido hoje, já tinha sido ontem, já avisaram que ia ser transferida, porque ele também saiu do hospital depois do meio-dia, que aí foi anunciado que ele estava com marca-passo. Então, não se fala em outra coisa. Em todo noticiário, de hora em hora, alguma coisa. Marca-passo do Netanyahu. Dona Daniel, está É. entendendo? Marca-passo, Dona Daniel, se tem, por que que não disse, por que não falou, por que que ele não tomou soro, por que que ficou na cardiologia, por que isso, por que aquilo. Bom, Certo. agora terminou, ele já foi para casa e todo mundo espera que... Ele fique bem logo. E Se já recupere. filmaram ele já falou, sorrindo, todo satisfeito, que ele está muito bem, que ele não está sentindo nada, ele está ótimo, agradece ao povo a preocupação, Tá ótimo. né? E o povo nas ruas, né, Ruth? Ontem O povo nas a ruas. manifestação foi boa, né? Ontem foi enorme, Foi enorme. ontem foi um caso sério, porque realmente eles já tinham comunicado que hoje a comissão de direitos da Knesset ia
talvez terminar a redação da lei, que amanhã, segunda-feira, ela vem a plenário para a primeira e segunda votação, que é para na semana que vem, e para a terceira votação, que com isso, quando faz a terceira votação, ela entra em vigor, a lei. E tudo o que eles estão fazendo em matéria dessas manifestações está baseado nisso, que no momento que essa lei que vai já ser entrar no livro de leis do Estado de Israel é a tal da lei que dá a razonabilidade, Razoabilidade. É. que é uma lei que vai permitir que o governo faça qualquer coisa sem que ninguém possa interferir. Então, com isso, tem mais de 300 pilotos que já comunicaram, primeiro, porque publicaram, segundo, que falaram, também discursaram ontem, que se essa lei passasse, vai passar, segundo, tem até segunda-feira que vem, né, para ver, que eles vão parar de fazer o miluim que eles fazem semanalmente. Tem uma unidade na aviação que todos esses pilotos eles fazem como miluim e voluntariamente, mas é um voluntário meio obrigado. Eles têm que, uma vez por semana, um dia na semana, dar esse dia para treinamento, porque diz que se você não fizer esse treinamento permanente, você perde a capacidade de dominar todas as tecnologias que esses aviões agora de guerra têm, e essa unidade é a unidade de guerra. De modo que, se esses 300 pilotos dessa qualidade e mais outros 400 e tanto das unidades tecnológicas de cyber e outras tecnologias que não só é pilotar, mas pertence à Força Aérea, também declararem que eles não vão fazer o miluim mais, o país está realmente em perigo, porque se acontecer alguma coisa, os ministros, quando ainda na quinta-feira, sexta-feira, disseram que o país pode viver sem esses Para pilotos, eles falam. mas o país pode viver sem os pilotos, mas não pode viver sem o governo. Quer dizer, nessas alturas, todos os ministros vão se levantar e vão entrar nos aviões. Ruth, isso é um perigo realmente, né? É um Sim, perigo. Mas não tinha esse isso. governo é um grave perigo para o país. Mas também os pilotos estão botando em risco a população, né? Não deveria ser essa moeda de Sim. troca, né? Eles estão fazendo uma ameaça para ver se com isso os ministros, e principalmente esse Rothman e o Yariv Levin, entendam que a intenção deles é verdadeira, que há um risco. E os ministros, e principalmente o primeiro-ministro, serão os responsáveis, que eles Se são os pode, responsáveis pela mas eles não segurança. estão nem
né, Ruth? O problema é que eles não estão. Eles não têm outra alternativa, porque eles tentaram falar, conversar, entrar, fizeram contatos com todo mundo. Nada. Então, eles disseram simplesmente o seguinte, que o que eles fazem com esses aviões e com as bombas que eles levam e as cargas que eles lançam, eles sempre fizeram isso em, como uma medida de defesa do país e de respeito às leis e à democracia, porque Israel é um país democrático. Então, não vai, mesmo em guerra, cometer ações que são antidemocráticas. Do momento que essas leis passam, não tem mais democracia. De modo que eles, se eles não se eles aceitarem, se eles continuarem a entrar nos aviões e a bombardear o que eles vão ser ordenados, que não são eles que decidem o que vão fazer, eles recebem ordens e eles têm que fazer ordem a serviço de uma ditadura, isso eles não estão dispostos a fazer. Porque do momento que o país se tornou uma ditadura e cada um deles, pessoalmente, bombardeia e faz coisas que um regime democrático não faz, eles estão sujeitos a ser julgados pela Corte de Haga. Não o governo, eles, Que cada louco. um deles individualmente. E eles não acham que eles vão querer agora ser presos pelo Tribunal Internacional de Hague e ser julgado criminosos, criminosos de guerra. É uma situação muito difícil, né, Ruth? É uma situação muito difícil. Eu também olho para eles e digo que não tem outro. É, O problema é que esses 300, 400, eles são, todos eles já reservistas. Quer dizer, já não são mais pessoas de 40 anos, já têm mais de 50 ou 60. Mas eles têm um conhecimento e uma experiência extraordinária. E muitos deles também, esse miluim que eles fazem toda semana, é o preparo de jovens pilotos, dos mais jovens que eles. Eles preparam e eles dão ensinamento realmente que não tem outras pessoas que fazem além deles, são eles. Se tudo isso parar, também a formação dos novos pilotos para, porque não tem quem faça. é, Acontece é, que aqui é diferente dos outros países, pelo fato de que o exército aqui não é profissional, não é um exército profissional. Aqui, o serviço militar é obrigatório, de modo que o exército não é um exército do país, é um exército do povo, que não tem em outros países. é. Então, se eles querem criar aqui, esse governo atual, um regime ditatorial, eles têm que fazer um exército também profissional. Quer dizer, quem quer ser militar vai ser militar. Quem não quer servir o exército vai fazer o que quiser. E esses que vão ser militares, eles vão ganhar uns salários espetaculares, logicamente, como nos outros países ditatoriais. Então, é É, uma situação que você tem momentos que você não sabe realmente como julgá-los, aham. mas a gente também tem que entendê-los, não só julgá-los. Não, entender a gente entende, a gente só fica preocupada porque
É uma ameaça, né? A gente está em constante. É uma ameaça. Eu, particularmente, tenho a certeza, se Israel for atacado, eles, na mesma hora, estarão lá. Espero. Agora, se a estratégia militar do governo mudar e Israel tomar a linha de ataque, aí eles não vão. Entendi. Está Vamos ruim ver, de qualquer maneira, né? Como é porque, que fala? Pode falar. porque quase que todos os dias tem acontecido problemas É, lá naquela linha azul, é isso que eu ia te lá na perguntar. fronteira com o Líbano, e, inclusive, anteontem, um membro muito importante do parlamento Ah, libanês, ele veio até a fronteira, inclusive disseram que ele entrou 8 metros, ultrapassou a linha de fronteira dentro do território israelense. E Israel jogou umas minas que só explode e faz fumaça, mas não mata ninguém, mas espanta. o que eles querem, Então, Ruth? O que eles estão fazendo? É provocação? é, Eles querem briga? Eles querem guerra? eles querem, sim, porque eles estão sendo incentivados pelo Irã. O Irã está querendo uma guerrinha, porque eles querem causar realmente. Eles mesmos dizem, não eles dizem, mas Ah, tem um grande, um ex-militar, ex-tudo, ele já fez tudo que é de militar e de Mossad, de Shabak, de tecnologia aqui nesse país. Ele hoje em dia está na reserva. É Giora Island. Ele escreveu na quinta-feira um artigo que eu não tinha conseguido ler o jornal todo durante o dia, na quinta, então deixei o artigo dele, que sempre os artigos dele são da pesada, para ler de noite, quando eu já estou deitada, não ah. tem mais telefone, não dormi É depois mesmo? de ler o artigo dele. Nossa. Caramba, que isso? O que ele escreve? Qual é o Ele, resumo da história? e, resumindo, ele disse que tem 7 pontos que o Irã está levando em conta para se comportar como está se comportando. Primeiro, porque ele quer voltar a ter a projeção internacional, e não o que aconteceu com aquele mais de um ano, 2 anos, que eles estavam com a comunidade europeia e com os Estados Unidos, querendo fazer aquele acordo Ah, atômico, né? E aham. não conseguiram, e depois o Trump é, se retirou, os Estados Unidos se retiraram. Agora, com o Biden está querendo reatar essas conversações, e o Irã achou ótimo, porque a, a Rússia está precisando agora, inclusive, eles estão fornecendo arma para a Rússia na guerra com a Ucrânia. E eles têm uma posição muito forte no Oriente Médio, que são as milícias, que eles têm muito treinadas, que estão na Síria, e inclusive também com armas que a Síria não tem, são armas deles, e que eles têm um prestígio e têm uma ação, uma influência muito grande com o Hezbollah, Aham. e eles têm também muita influência e muita autoridade com o Hamas e com a Jihad Islâmica. Então, ele escreve, isso ele escrevendo, né? Então, ele diz que o Irã
sabe que sozinho ele não vai conseguir vencer Israel, mas que ele tem 7 pontos, que são esses que eu falei, que ele tem certeza que esses países todos vão aderir, primeiro porque eles nem Países precisam, não, esses terroristas, grupos mas são, terroristas. não, a Síria não é terrorista, a Síria é país, Tá, mas a e Síria. o Iraque é país. Ah, você está falando. Mas você está falando Hezbollah, O Hamas. Hezbollah é terrorista, mas o Hezbollah é o único exército que tem no Líbano. Eles são terroristas, mas Não, o Líbano não tem exército, entendeu? O não. Hamas não é um país, não é uma autoridade estatual, mas em Gaza é o único governo que tem. Hamas é o governo de Gaza. Já falei isso aqui 1000 vezes, Sim, sim, porque a autoridade palestina não tem nenhuma autoridade sobre Gaza. sim. E nem sobre a Jihad Islâmica. Então, esse conjunto todo, sim, pode causar grandes prejuízos em Israel, principalmente em toda a infraestrutura militar e a infraestrutura que é a base de qualquer país, eletricidade, água, todos os, tudo que é aviação, transporte pelas estradas principais, e além de poder causar um número muito grande de vítimas civis. Mas que esse Aylan, ele diz que o Irã sabe que não vai conseguir destruir Israel, mas vai causar um prejuízo muito grande. Mas Israel não tem aliados, Ruth? Hã? Israel não tem seus aliados também, que são poderosos? Aliados que possam ajudar a É, lutar? Não, ninguém. Aliados que vão poder ajudar, o único que ajuda é o é os Estados fornecimento de Unidos. armas aos Estados Unidos. Fornecimento de armas. Mas nunca nenhum soldado Não, estrangeiro soldado não. lutou aqui. Soldado não vai ter, Mas entendeu? o nosso Israel não exército, está no, o nosso no... exército é menor do que o exército desses todos? Claro, Ah, sim, é? claro. Esses países, com exceção da Síria, que não é tão populoso, mas população desses países é 1000 vezes maior do que a de São Israel. militares capacitados, né, Ruth? Sim, eles não têm essa capacidade, mas o Irã conta com isso, que ele vai fornecer as armas. E eles vão, por exemplo, ele escreve esse Island, ele diz que tem certeza que o Irã vai querer que se faça aqui em Israel outra vez uma intifada, a terceira, que já houve 2, né? A terceira intifada, mas que essa terceira tem que ser muito mais grave, muito mais forte do que as outras 2 anteriores. Agora, para a intifada, então, ele pode contar com Hamas, e ele pode contar com a Jihad Islâmica, que eles vão dar para eles, e também eles vão contar com aquele grupo dos mascarados e Ah, armados de Jenin. Então, ele já fez todos os cálculos. então, estamos em perigo, então, né? Sim, a não ser que tudo isso só poderá acontecer se o governo nosso continuar fazendo o que está fazendo. Porque o que diz, por exemplo, o governo americano hoje é como que o governo americano pode ajudar Israel
a se salvar de si própria, que o problema que está ameaçando Israel não são os outros, é o governo, é o próprio governo. Ai, Ruth, que agora quem vai ficar sem dormir essa noite sou eu. E todo mundo que está assistindo, né? Porque esse Escuta, eu estava governo falando, só tem louco nesse eu governo. não Esses caras inventei são todos nada, lunáticos. eu não inventei nada, está tudo no jornal. Eu, Esse governo é inclusive, tudo fanático. fotografei o artigo e mandei para muita gente e digo para eles, traduzam É. no WhatsApp, tem tradução, traduz, entendeu? Porque eu achei que toda pessoa que vive aqui e que tem, como é que se diz, que tem cabeça e que tem sensação de responsabilidade e também de cooperação mútua entre os cidadãos. Tem obrigação de entender essas coisas e aumentar muito mais a pressão sobre o governo para acabar com Mas essa dizem gente. que o governo não cede, Ruth. Já estamos quantos meses que já está se fazendo? Cada vez tem mais gente na rua e o governo não cede, Ruth. Sim, mas acontece que também eles ainda não conseguiram. Você vê, a primeira lei que vai agora ser votada na segunda-feira que vem vai ser essa da razoabilidade. Aham. E, em seguida, aí as demais. Dizem os comentaristas que e agora essa doença do Netanyahu caiu Perfeita. bem para perfeito sobre ele, porque ele disse que agora chega o mês de julho, é um mês quente, todo mundo, a maior parte das pessoas está de férias, é muito calor, não dá para fazer muita coisa, aí então termina a sessão de funcionamento da Knesset de verão, e Né? aí tem agosto, setembro, que tem férias Ah, da Knesset. entendi. Então, agora, se antes o Netanyahu dizia que ele estava bem, ontem, né, que ele não tinha nada, que ele estava bem, e hoje disseram que ele está com marca-passo, ele Não. agora vai inventar que ele está com um coração artificial, que aí então vai salvá-lo. Isso é uma salvação. Aí, Ai, tomara, Ruth. aqui Tomara que essas dizem, previsões sejam previsões muito distantes. minha filha, eu acredito no Ben-Gurion, que disse que quem vive em Israel e não acredita em milagre não é realista. Então, eu sou realista. Essa doença cardíaca, se existe ou não existe, eu não sei, mas ela caiu na hora certa. É. Que isso não mata, ele pode viver mais 50 anos com um marca-passo, está entendendo? No máximo vai ter que tomar mais uns comprimidinhos, e com isso É. ele vai ganhar agora 2 meses e o Irã vai ter que esperar. Ai, Ruth, pelo amor de Deus. O Irã vai ter que esperar, é ótimo. Tinha que jogar uma bomba lá naqueles caras todos ali. É isso que a gente tem vontade, né, Ruth? Acabar com aquele país. Não, coitada, a população civil não tem culpa, mas para que tanto ódio, né? Quanto ódio. Que coisa. Que, que sem sentido. Bom, acredito que a inteligência de Israel também não está parada, né, Ruth? Não, escuta, mas acontece que realmente todo mundo
que entende, que fala, diz que realmente nunca o país esteve numa situação tão ruim, Vulnerável. todos os aspectos, com agora. Porque para os Estados Unidos, que sempre foi um país que mesmo agora o Biden, né, teve uma entrevista que ele deu para aquele Friedman do New York Times, que ele disse que realmente os Estados Unidos são amigos de Israel e Uhum. apoiam Israel, mas os Estados Unidos não podem apoiar um país que não está dentro das dos como é que chama em português Diretrizes. das diretrizes de respeito à vida humana, aos direitos humanos, como um país que mantém uma relação tão íntima com Israel, que Israel faça exatamente o contrário do que, que ele diz que o, o parlamento, não, a Câmara, as duas casas de Senado, Senado e da Câmara Congresso. dos Estados Unidos não vão aceitar essas condições dessa legislação que o governo está fazendo. De jeito nenhum. De modo que todos eles precisam, o Biden, mesmo que ele pessoalmente queira, mas ele não, ele tem que passar a votação pelo Congresso. E a ajuda de militar que os Estados Unidos dão para Israel a vida toda é enorme. Senão nós não poderíamos nunca fazer o que a gente faz e criar e fazer novas criar novas tecnologias e que fazer pesquisa para criar novas tecnologias custa muito tempo e dinheiro. Alguém tem que pagar isso. E os Estados Unidos pagam, porque depois eles usam também. Também é. O mundo está se encaminhando para uma bipolaridade, né? Entre, assim, tem dois lados, né? Do lado árabe, os que apoiam, né? O Irã, e os que apoiam, no caso, Estados Unidos, Israel. Quer dizer, isso Você, já teve, mas agora está mais você acentuado. falou em árabe, e eu me lembrei de mais um ponto, deve ter sido o sétimo, que eu esqueci, Ah, que os iranianos lembraram também, os árabes de Israel e ah, os drusos, que eles, hoje em dia, que eles têm razões de sobra para querer atuar contra Israel, eles como cidadãos israelenses. Ele incluiu o Irã, ah. incluiu também os drusos Mas e os árabes israelenses. isso aí é a suposição dele, né? Isso não é uma É declaração. a suposição dele, sim, sim. A É, suposição do Irã. acabou, Ruth. Onde que é? Acabou? Agora, você sabe que Ah, teve agora, hoje à noite, às 9 horas da noite, ah, a equipe de ah. basquete que eles chamam de reserva, também do campeonato europeu. Chegou às finais e vai jogar hoje contra a França. Opa, que beleza. Final, Que ótimo. de modo que, pelo menos, No esporte a gente está bem, né? no Ai, Ruth. esporte está É. bem. Vai ser hoje à noite, às 9 horas, para quem gosta de basquete, deve ser um jogo muito bonito.
modo que dá para assistir. Certo, tá bom. Então, É, então vamos ver, né? Vamos ver o que que vai ser. Já estou aqui pensando, né? Que as pessoas pensando. vão refletir sobre isso? Bom, vai ter Fácil. terça-feira, porque amanhã, como amanhã vai ter a votação da primeira e segunda votação dessa primeira lei amanhã na Knesset, então, na terça, vai ter outra vez um dia de De bagunça, perturbação. É, perturbação. Bagunça não, perturbação. perturbação. Vai ser terça-feira. Ah, Só que eles ainda não resolveram se vão voltar outra vez ao aeroporto. ah, Eles vão mudar o programa e não ir ao aeroporto, porque é coisa de 80.000, 90.000 pessoas transitando, é muita entrando e gente. saindo É. nesse mês. Então, talvez eles abram mão, mas vai ter terça-feira e outro dia desses, e a gente está vivendo É, essa essa vida vida nada infernal, boa, nada mole. infernal É, de dúvidas tremendas. E é. hoje houve um atentado, agora Ah, na é. hora do almoço, em Aonde? Tcoa. Em Tcoa. Onde fica? Fica aqui perto da Samária. Ah, Não é longe daqui dessa região, Tcoa. E é uma colônia também. Um homem no carro, o carro dele com duas crianças, e um terrorista atirou no carro e fugiu, mas algumas horas depois ele foi pego, foi preso. e as vítimas? Hã? E as vítimas? As vítimas, um tinha sido operado, já tinha terminado a operação, mas tinha grave e receberam, porque o vidro, né, das janelas espatifa e causa muito Ah, prejuízo. Ruth, que triste. Muitas, isso foi hoje, já teve caso sério. Ah, Está acontecendo agora uma época de festivais, vai ter agora o festival de dança que sempre tem no norte, e festival de cinema em Jerusalém. Tem, a vida tem havido continuando, muita né? coisa, É, tem havido muita coisa, porque esse mês é, de de tem muito verão. turismo, É. e o Pelo menos pessoal a tem vida férias. continua, né, Ruth? A A gente, vida continua, claro, graças a Deus, é. continua. O festival lá no norte é em Carmiel, Ah, tá. famoso no mundo todo, porque vem também grupos de dança, folclore, Certo. mas vem também conjuntos de dança do exterior, e daqui a maioria, evidentemente. De modo que tudo continua fazendo tudo. Ainda bem. Ainda bem que tudo continua. E vai continuar, não vai ter nada, a gente vai conseguir superar isso. A gente tem Exatamente, que pensar positivo, né? exatamente. Vamos pensar positivo. É isso aí. Tá Tá bom, certo. Ruth. Vamos em frente e mais uma vez Vamos. obrigada aí pelas suas informações. E eu, Mas a eu gente tem que também realmente fiquei saber o que está feliz. acontecendo. É, Tá bom, ok, querida. Um querida. beijo e até Uma boa semana para todo para mundo. todo mundo. É, Um para nós beijo, também. Ruth. Beijo. Tchau. Tchau. Sim.
Calling in Progress. Eu não sei o que aconteceu. Eu espero que tenha gravado, Ruth.